Boa noite a todos. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Gostaria de registrar a presença do Tenente Coronel Fraga, do Soldado Simeone, do presidente da UABC, o senhor Edson Paiol. Também gostaria de iniciar essa sessão com a nota de repúdio que eu vou passar ao nosso secretário para que faça a leitura. Nota de repúdio. A Câmara de Vereadores de Criciúma lamenta e repudia imensamente o fato ocorrido na noite deste domingo, após a partida do Criciúma Esporte Clube contra a Associação Chapecoense de Futebol, válida pela última rodada do retorno do Campeonato Catarinense, quanto à manifestação de uma pequena parte de torcedores. As manifestações desse pequeno grupo em nada se coadunam ou confunde com os sentimentos de amizade e consternação demonstrado pela comunidade criciumense no final do ano passado, por ocasião do trágico acidente envolvendo a delegação da Chapecoense na Colômbia. Nesse sentido, viemos manifestar nossa intensa tristeza pelo comportamento impiedoso desses torcedores que não souberam usar o esporte como instrumento de transformação, união e diversão. Que esse momento sirva de reflexão e demonstração de que o esporte não pode ser usado como pretexto para gerar violência. Desculpa-nos com os amigos da Chapecoense por esse ato que, com certeza, não é um sentimento da cidade como um todo. Câmara de Vereadores de Criciúma. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Indicações números 422 e 423/17, de autoria do vereador Osaírio Casagrande. Indicações número 424/17, de autoria do vereador Miri D'Agostinho. Indicações número 425 e 427/17, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Indicação número 426/17, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Requerimento número 096/17, de autoria do vereador Ademir Honorato. Requerimento número 097/17, de autoria do vereador Alisson Pires. Requerimento número 098/17, de autoria do vereador Valmir D'Agostinho. Requerimento número 099/17, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Requerimento número 100/17, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Projetos de lei PL 019 e 025/17, de autoria do vereador Salésio Lima. Projetos de leis número PL 020, 021, 022, 023 e 024/17, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Projetos de lei número PL 026 e 027/17, de autoria da mesa diretora. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Júlio Colombo, em virtude de compromissos anteriormente agendados, o vereador Daniel Freitas não se fará presente às sessões plenárias, bem como presidir a reunião da Comissão de Obras entre hoje e amanhã, 24 de abril e 25 de abril. Portanto, venho aqui justificar sua ausência. Sem mais, reitero minha estima e consideração. Criciúma, 24 de abril de 2017, Felipe Costa, assessor parlamentar. Terminado o grande expediente, passamos para o horário político. A pedido da Casa de Saúde do Rio Maina, todos os vereadores cederam parte do seu horário político para que eles possam vir aqui explanar as dificuldades pelas quais a casa vem passando em se tratando de saúde mental. Então, desde já,
agradecemos a todos os vereadores e eu convido para adentrar aqui ao plenário o senhor Marcelo Santana, diretor administrativo, doutora Leda Garcia, diretora clínica, e Kleber Ricardo, Sindi Saúde. A todos solicitamos quem adentre ao plenário. Se quiser tomar o meu tempo, todo mundo está dando tempo. Gostaria de saudar também o doutor Dario, que se faz presente aqui na casa. Gostaria, então, que fizesse a saudação inicial dessa casa o presidente da Comissão de Saúde, vereador Tita Belloli. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, ao público presente, em especial ao nosso coronel Fraga, nosso comandante aqui da nossa região da Polícia Militar, ao Paiol, presidente da OABC, e a todos vocês que se fazem presente aqui nessa noite. Bom, então, a pedido, né, da Casa de Saúde, a gente abriu esse espaço, só para vocês poderem entender. Agora, esse espaço aqui é o horário político de todos os vereadores, onde todos os vereadores têm o seu tempo para falar sobre assuntos pertinentes aqui da região de Criciúma. Porém, todos os vereadores cederam uma parte do seu tempo, como o Júlio falou, para vocês poderem estar explanando o problema da Casa de Saúde. Onde nós, né, eu, o vereador Júlio, teve outros vereadores, vereador pastor Jair, eu acho que Paulo Ferreira também teve lá na Casa de Saúde, onde nós somos recebidos, né, pelo Marcelo, né, pela presença da doutora Leda, do doutor Kleber, onde já passou o problema que está tendo a Casa de Saúde, qual é o risco de fechar. E é uma casa tão importante, né, para a nossa região, porque ali também tem moradores, né, a gente está preocupado com isso, aonde vai ser colocado essas pessoas. Então, esse espaço é todo de vocês, para vocês poderem estar explanando e passando para os demais vereadores e para as pessoas que nos assistem em casa a real situação da Casa de Saúde do Rio Maina. Eu vou passar, então, a palavra a vocês, só registrando que nós dispomos de 28 minutos e 30 segundos. Então, aí o tempo vocês dividem entre vocês, né? E fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite a todos aí. Agradecer a oportunidade do presidente Júlio, que nos ofereceu aí esses instantes aí para a gente colocar a situação que está aqui. Agradecer a presença dos colaboradores da Casa de Saúde que estão aí hoje, do Paiol, de comissão de bairro também, que veio, que procurou a gente semana passada em questão para abraçar a causa, que ele realmente está preocupado em questão da Casa de Saúde Rio Maina, se vier o ponto de fechar, o que a gente faz em questão dos pacientes. Então, assim, para não se alongar, é muito com tempo, devido o tempo ser curto aí. Hoje, a Casa de Saúde, ela consta com 101 leitos SUS. Hoje nós temos com 34 moradores de longa permanência, só para os senhores terem uma ciência da complexidade hoje que a Casa de Saúde tem. E dos 101 que a gente tem ali, a gente atende 60% dos pacientes que internam lá do município de Criciúma e 40% dos outros municípios. O que são os outros? A ANREC, a MESC e a Murel. Totalizando uma média de 42 municípios. Então, assim, é um hospital realmente que, do ponto de vista, acredito, de todos, é um hospital de muita importância para o município e região.
se vier ao ponto de fechar, o que fazer com esses pacientes, que são pacientes agudizados. A doutora Leda vai poder colocar um pouco melhor em questão dos pacientes que a gente tem lá. E todos aqui sabem em questão da batalha que a gente tem aí já de anos, em questão da casa de saúde, fecha e não fecha. Em 2014, aí, 13, realmente não fechou, graças à ajuda de vereadores, políticos em si. E hoje a gente está passando por essa dificuldade de novo. Aonde que o SUS hoje ele paga somente para nós a tabela SUS, que a tabela SUS eles pagam R$ 49,90. E o custo do paciente hoje para nós é em torno de R$ 150. Ou seja, a gente tem um déficit aí aproximado de R$ 100 por dia para cada paciente que se interna. Totalizando no mês aí a gente teria um déficit de mais de R$ 250 mil por mês. Então, assim, é uma situação delicada mesmo que a gente tem ali. E a gente veio aqui em questão para explanar a situação para a maioria aqui, o que fazer. Eu gostaria de abrir uma pergunta para os senhores, que no tempo de 20 minutos, que acredito que cada um tem, que se posicionasse perante a população em si, se os senhores são a favor ou contra o fechamento da casa de saúde. E se falasse que sim, o que fazer para não chegar ao ponto de deixar a casa de saúde Rio Maina fechar. E se falar que não, o que fazer com os pacientes que a gente tem lá e o mais de 100 pacientes que se encontram na fila de espera. Então, acho que isso daí é importante, perante que os senhores estão hoje no cargos que tem hoje, graças à população que votou e considera os senhores com voto de consciência em questão disso daí, para ajudar a cidade em si, através de emenda, através de parlamentos, enfim. Os senhores acreditam que estão aí porque a população realmente confia no potencial de cada um e sabe que os senhores vão brigar em questão para melhorar a cidade. Agora, se a Casa de Saúde Rio Maina chegar ao ponto de vier fechar, o que fazer com as pessoas que estão lá e o que fazer com 90 pessoas que trabalham lá? Vamos pôr para a rua? São mais 90 desempregado, nessa fila de pessoas que a gente tem hoje. Então, eu acho que da minha parte é isso daí, até para o tempo não se estender muito. Eu vou passar a falar para a doutora Leda. Tá bom? Eu só gostaria de registrar que essa sessão está sendo transmitida ao vivo via Facebook. Naquele ou nesse? Boa noite. Quero de início agradecer aos vereadores que cederam o tempo para a questão que nós vamos abordar. E inicio, meu nome é Leda Garcia, eu sou psiquiatra na cidade. E quero de início declarar que na minha fala não há conflito de interesse. Eu não tenho cargo político, partidário, não tenho emprego público, não sou empresária, nem sócia, nem acionista. A minha fala é a fala de um técnico. É a fala de quem estuda e pratica psiquiatria há mais de 40 anos, 37 dos quais em Criciúma, e há 13 ou 14 anos dou aulas sobre esse tema. Procuro formar profissionais, não para serem psiquiatras, porque não é um curso de especialização, mas é o curso de medicina. Procuro ajudar a que o médico saia com um conhecimento também dessa área, que é uma área, a área da psiquiatria, embora bastante incompreendida, é uma área que tem um elevado e crescente índice de acometimento na população mundial, não é um problema exclusivo nosso. Bom, inicialmente eu devo dizer que a prática psiquiátrica
é a única prática médica que é regida por uma lei. Então, a lei é o que determina o que, ou pelo menos é o que deveria ser, o que determina que deve ser feito para a assistência psiquiátrica da população. Essa lei, que é a Lei 10.216, do ano de 2001, e, claro que eu não trouxe a lei toda, mas é fácil de acessar, eu queria destacar alguns pontos que são sempre presentes em todas as polêmicas quando se discute assistência psiquiátrica. A primeira é que a lei não diz que o serviço deve ser feito nesse, ou o atendimento deve ser feito nesse ou naquele serviço. A lei é muito clara quando diz que são direitos da pessoa portadora de transtorno mental ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades. Cada caso é um caso, alguns serão muito bem atendidos em ambulatório, outros vão precisar de tratamentos mais intensivos que os CAPs oferecem, e alguns casos, como em qualquer especialidade médica, vão necessitar internação. A lei diz ainda que é vedada a internação de pacientes portadores de transtorno mental em instituições com características asilares. Eu chamo a atenção dos senhores para isso, porque, com a população moradora do hospital, os atuais gestores acenam que vão arrumar lugar para esses pacientes serem instalados. Aqui em Criciúma, que eu tenha conhecimento, existe, fora o hospital que atende essa população, casas asilares, para receber e ficar morando. Que eu saiba, não tem residência terapêutica. Não é? E, por último, uma questão que também é alvo de crítica, que se interna o paciente em desrespeito aos seus direitos de cidadão, é que a lei prevê que toda internação tem que ser catalogada em um dos seguintes tipos: voluntária, que o nome já é autoexplicativo; involuntária, que é a do indivíduo que necessita, mas não tem condições de ter a percepção da realidade e, portanto, um familiar ou alguém responsável por ele assume a responsabilidade dessa internação. E a compulsória, que é uma internação determinada pela Justiça, né, que muitos descrevem como uma arbitrariedade, e eu quero dizer aos senhores que cada vez mais é crescente, entre as internações compulsórias, a chegada de pessoas que foram buscar a justiça porque não conseguem se internar. Então, essas internações compulsórias não são necessariamente involuntárias. Às vezes, as pessoas recorrem como forma de garantir o acesso. Além da questão da lei, que está acima de tudo, os psiquiatras seguem as diretrizes da Associação Brasileira de Psiquiatria, que é a entidade que congrega os psiquiatras do país. E a diretriz é muito clara em acolher e valorizar todas as instâncias de tratamento, desde os cuidados na atenção básica, que são feitos em postos de saúde, os cuidados secundários, que já implicam em ambulatório especializado e nos CAPs, e nós temos em Criciúma todos os tipos de CAPs, e os cuidados terciários, que significa hospitalização. Essa hospitalização ela pode ser feita, sempre que possível, num hospital geral ou num hospital especializado. Ou seja, a lógica é a lógica de atendimento de qualquer especialidade médica, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria sugere ainda um outro tipo de serviço que até hoje o governo nos preocupou de criar, que é um serviço específico para atenção à população prisional que tem transtornos mentais e aos doentes mentais que estão cumprindo medida de segurança. Nós entendemos que essa população precisa de um atendimento, até porque, cada vez que diminui o acesso ao serviço em psiquiatria, aumenta a população carcerária por distúrbios de comportamento. Bom, nós temos no país... Marcelo, me ajuda a marcar o tempo aí. Nós temos no país, de acordo com o IBGE, a estimativa ontem, eu consultei às 10h40, estava em 207 milhões e alguns quebrados da nossa população. Então, como é que o país tem que se organizar para atender a população, né? A estimativa de 2015, que era de 204 milhões, mostrava que 31 milhões é de jovens de 15 a 24 anos.
Importante isso aí. Bom, então, o levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina, a partir de dados do Ministério da Saúde, né, admitido pelo Ministério da Saúde, 3% da população geral apresenta transtorno mental grave e 6% apresenta transtorno mental por álcool e outras drogas. Então, vocês veem, se você considerar a população, ali embaixo, 207 milhões e, vamos dizer, para simplificar o cálculo, 10% da população precisa de atendimento especializado, então, você tem aí, pelo menos, no cálculo do Ministério, 20 milhões e pouco de pessoas. A estimativa do Conselho Federal de Medicina é que, na verdade, ela seja um pouco maior, pelo menos em torno de 25 milhões de pessoas necessitando de algum tipo, não é igual para todo mundo, algum tipo de atendimento. Bom, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que, nos cálculos, os gestores devem prever, pelo menos, um leito psiquiátrico para cada 1.000 habitantes. Isso é o mínimo, porque o ideal ela considera que seria 3 a 5 leitos por 1.000 habitantes. Eu coloquei aí alguns países, Inglaterra e Canadá, eles têm um sistema assim, de acesso universal que se assemelha ao nosso SUS, e vocês podem ver aí a taxa de leito psiquiátrico por 1.000 habitantes. O Canadá chega quase a 2. A Inglaterra, 0,58. Os Estados Unidos, com 0,95, Alemanha, Argentina, Uruguai, todos esses estão aí demonstrados. E a Itália, que eu salientei mais aí, porque a Itália é que serve de inspiração para os que dizem que não precisa de hospital. A Itália, aconteceu um fenômeno interessante lá, que o fechamento dos hospitais se referiu aos manicômios públicos, que, de fato, viviam, à semelhança dos nossos, bastante desassistidos, desorganizados, maus tratos, e tudo aquilo que decorre em consequência de um serviço que não é qualificado. A Itália, por sua vez, o que se observou lá, que de 96 a 2000, os leitos privados aumentaram, né? E no Brasil? No Brasil, uma portaria do Ministério da Saúde, porque aí, detalhe, eu falei para vocês que temos a lei, a diretriz da ABP, mas a política de assistência ao paciente dita o seguinte: seguimos a política do Ministério da Saúde. Vejam que não seguimos a lei que determina como deve ser. Seguimos a política. Muito bem, essa política, no ano de 2002, estabeleceu que, no Brasil, seria suficiente 0,45 leito por 1.000 habitantes. Mas, como desgraça pouco é bobagem, em 2015, o próprio Ministério lançou uma outra portaria onde determinou que seria, a partir dali, um leito para 23 mil. Aí, aquele cálculo habitual que se faz por 1.000, pulou para 23 mil. O que dá, segundo o cálculo feito, eu não fiz esse cálculo, mas quem quiser confira, que dá 0,04 leito por 1.000. Então, o Conselho Federal de Medicina fez uma pesquisa, uma investigação no país todo e constatou a perda de leitos psiquiátricos. Tem uma tabelinha aí, onde não consta ainda o nome de Santa Catarina, mas estamos no caminho promissor. No Brasil, o Conselho Nacional, aliás, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que é um órgão público também, registrava no ano de 2005 40 mil e alguma coisa de leitos no país. Em 2016, ele registra 25 mil. Né? Então, em 11 anos, houve uma perda de quase 40% de leitos psiquiátricos no país. E, além de perda de leitos, tivemos também perda de instituições que prestam esse serviço, cerca de 37%. Então, com o número informado pelo Cadastro Nacional, o estudo do Conselho mostrou que há estados ainda abaixo disso,
como esses que eu coloquei aí, né? Por exemplo, no Piauí consta 217 leitos, mas o Conselho só conseguiu identificar 160. Leitos em hospital geral, que eles apregou, que é para lá que os pacientes têm que ir, e informa, o Ministério da Saúde informa, que são 888 no país, nem sempre são localizados. E para a gente entender que isso é possível, vamos pegar o exemplo de Criciúma. Criciúma, se os senhores olharem o cadastro do número de leitos psiquiátricos lá do hospital, são 186. Entretanto, eles interditaram alguns e só são autorizados 101. Quer dizer, no papel, na estatística, tem um número que não corresponde à realidade. Agora, os senhores avaliem que, com aquela população aumentando, com esses números reduzindo, a droga graçando, uma parcela importante da população em idade de risco para isso, e mais todo o estresse que o brasileiro passa todo dia, isso afeta a cabeça. Então, alguns pontos que eu gostaria que pensassem a respeito é o seguinte: nós temos CAPs em Criciúma há, vamos dizer, 10 anos, mais ou menos, porque foi no governo Antonelli o primeiro CAPs, depois vocês vão fazer o cálculo aí melhor do que eu. Em todo esse tempo, o hospital continuou lotado. A imensa maioria dos pacientes chegaram lá encaminhadas pelo CAPS. E não tem nenhuma contradição nisso. Tem casos que os CAPs não podem, não tem estrutura. Tem casos que precisam de terapia intensiva. Eles têm 7 leitos, 5 leitos, alguma coisa desse tipo, que são importantes, porque alguns casos se beneficiam dessa breve internação, mas nem todos. Tem casos que o paciente demora a obter a melhora, porque algumas medicações começam a fazer efeito depois de 15 dias. E depois de 15 dias não está garantido que vai fazer o bom efeito. Às vezes a gente tem que mudar ou ajustar a dose. A especialidade não conta com exame para ver se a cabeça já sarou. Você tem que observar o comportamento diuturno para poder concluir se essa pessoa tem condições de voltar ao convívio social ou não. Isso não é desrespeito à cidadania. Desrespeito à cidadania é um indivíduo doente e não ter acesso, né? Nós temos no hospital, para vocês terem uma ideia, 28.151 pacientes. E aqui, quantos minutos já está? 3 minutos? Bom, então deixa eu aproveitar mais um aqui. Obrigada, professor. Então, é importante que fique... Vocês dispõem de mais 3 minutos e meio do vereador Moacir da Jore. Obrigada, obrigada. Talvez até nem precise, mas vamos aproveitar e agradecer. Então, é importante que fique claro a diferença entre manicômio e hospital psiquiátrico. Manicômio é aqueles hospitais imensos, que, de fato, tiveram a sua serventia à sociedade num determinado período, mas um tempo mudou. Hoje em dia, quando a imensa maioria dos pacientes com problema psiquiátrico se trata em casa e se trata trabalhando, quando há emprego, né? A ideia de internação não é uma indicação padrão e sectária que não avalia a pessoa e o seu momento, mas ela, às vezes, é necessária, né? O hospital psiquiátrico, hoje em dia, ele dispõe dos recursos da moderna psiquiatria, que são, além das medicações que são necessárias, uma equipe multidisciplinar, e o paciente, portanto, recebe atenção de vários focos, de vários olhares, né? E essa equipe também tem que ser olhada, porque é um trabalho de desgaste. Atender essa população exige uma dose de energia física e mental, uma capacitação para você formar um grupo capaz de dar esse atendimento, e desmanchar isso, simplesmente desmanchar, para depois conversar e ver o que vai fazer, porque o que a gente ouve é assim: não, mas pode fechar porque nós vamos ter leitos em hospital geral. Gente, precisa ser ingênuo ou mal intencionado para achar que um serviço, do dia para a noite, vai montar um atendimento especializado nessa população.
Tá? Então, é um discurso falacioso. Sempre houve paciente psiquiátrico em hospital geral, porque em alguns casos o paciente também tem intercorrência. Agora, os casos que a gente interna no hospital, a maioria já passou por hospital geral e foi encaminhado. Né? Então, nós temos, posso detalhar depois para quem quiser, mas nós temos 5 psiquiatras, 5 generalistas, 5 enfermeiras, uma assistente social, uma psicóloga, um educador físico, uma nutricionista, 2 farmacêuticas, 30 técnicos de enfermagem, 2 auxiliares. E, claro, poderíamos ter mais se as condições favorecessem. Essas pessoas, que é uma equipe mínima, elas trabalham, cada um trabalha por 3. E aqui eu queria, vou encerrar com essa foto que eu tirei de um jornal de São Paulo há poucos dias, que fala do hospital, do manicômio de Barbacena, em Minas Gerais, que foi o ícone da mazela chamada manicômio, e deu até livro aí, e que até hoje é citado como se todos os hospitais fossem o manicômio de Barbacena. Muito bem, foi o primeiro... Alguém se agitou aí? Vou ter que... Né? Acontece, às vezes, a gente tem que parar o que está fazendo para ir lá atender. Certo? Já estou treinadinha nisso. Mas, até hoje, eles não conseguiram fechar. Eles ainda têm... Eu não enxergo ali o dado, mas eu tenho o recorte do jornal, quem quiser ver. Eles têm mais 100 e tantos lá, depois de anos que eles estão trabalhando nisso, que eles não conseguiram acomodar em outro local. Bom, eu procurei fazer de forma breve, lançar alguns tópicos, mas, naturalmente, eu fico à disposição, depois, se alguém quiser, em público ou em particular, mais detalhes sobre isso, eu me coloco à disposição. Muito obrigada. Boa noite a todos, agradecendo aqui o presidente, agradeço todos os vereadores, aos trabalhadores do Hospital Psiquiátrico que aqui estão acompanhando esse debate que é tão importante para a nossa sociedade. Dizer que em 2012, doutora Leda, a gente estava nessa luta também para evitar o fechamento do Hospital do Rio Maina, quando naquele momento o dono era o doutor Cirilo, que disse que devido ao déficit não tinha mais como tocar o hospital. E a gente fez uma força-tarefa naquele momento, juntamente com os políticos e toda a sociedade de Criciúma e região, para evitar o fechamento. E naquele momento a gente conseguiu, né, com incentivo que conseguimos de R$58 mil mês, que um ano após acabou. E agora estamos aqui de novo, debatendo esse assunto, né, e dizendo que os pacientes que estão lá, na sua grande maioria, são os mesmos, né, pacientes dependentes da casa, pacientes que estão morando há muito tempo lá, e que são pacientes de alta complexidade psiquiátrica, que não pode ser jogado por aí, né, simplesmente porque acham que o hospital tem que fechar. Então, gente, a coordenação hoje feita pela psiquiatria, feita hoje em Criciúma, é feita por 2 enfermeiras, que, na verdade, não têm o conhecimento técnico de um psiquiatra para avaliar o que é bom ou o que é ruim, né, para os pacientes. Então, dizer para vocês que não podemos, né, como vereadores, representantes da sociedade, não podemos deixar nesse momento esse hospital fechar, porque além de estar fechando a porta para empregos, também vamos estar fechando a porta para pacientes que não têm para onde ir, que as famílias não conseguem tratá-los em casa, né, porque a gente realmente avalia, eu que trabalhei lá no hospital, a gente sabe que aqueles pacientes não têm condições de ser tratados em outro lugar, a não ser na Casa do Rio Maina. Então, não podemos deixar fechar um hospital que há 40 anos atende toda a população sul-catarinense, inclusive atende pacientes da Serra também, né, e um hospital tão importante. Em segundo lugar, também estamos aqui para defender cada companheiro, cada companheira que está ali, trabalhadora, trabalhador, que necessitam desses empregos também. Que nós não podemos deixar que isso aconteça do dia para a noite. Temos o Santa Catarina, que teve redução de quadro, mais de 60 funcionários ficaram desempregados, né? Tenho certeza que agora no inverno a condição de atendimento vai piorar, mas não podemos deixar acontecer isso simplesmente
porque o prefeito não gosta de quem administra a Casa de Saúde do Riumaina. Realmente a gente tem muitas coisas para falar do ISEV, que não é um bom gestor, etc. Mas os pacientes não têm culpa, né? Os trabalhadores não têm culpa. Se tem que arrumar um outro gestor, que se assuma de fato isso. Mas não podemos deixar com que um hospital dessa magnitude, tão importante para a nossa região, feche a porta assim, sem a gente fazer nada. Eu acho que temos que, cada um de nós, sim, aqui, procurar os nossos deputados, secretário de saúde, governador, falar com o prefeito de cada município aqui da região, que sabem que se esses pacientes ficarem sem o Riumaina, eles vão ter que dar conta. Com certeza, se a prefeitura tiver que pagar que seja um asilo, né, para deixar esses pacientes, o custo vai ser muito maior, sem dúvida, do que hoje se tem. Então, isso tem que ser ponderado. A gente tem que avaliar, tá, como se fosse nossos irmãos, nossos parentes, porque não é possível, tá, que a gente consiga deixar fechar uma porta de um hospital onde só ele atende aquele tipo de paciente. Como é que vão ficar? Fechou o hospital de Nova Veneza, mas tem o hospital São José para atender, que é um hospital clínico. Agora, quem é que vai atender os pacientes do hospital psiquiátrico? Isso que a gente tem que avaliar. Né? Conversando com a própria irmã, se elas não tinham condições de atender pacientes dessa situação, não tem, Kleber, não tem como a gente colocar esses pacientes aqui, não é possível. Né? Então, não tem como a gente alocar esses pacientes em qualquer lugar, simplesmente porque são pessoas que têm problemas mentais e que não vão poder reclamar da sua própria sorte e que vão ficar jogados por aí. Mas tem seus parentes que não conseguem mais ficar com eles nas suas casas por causa da agressividade, porque são pacientes que não conseguem ter o controle próprio, né? Tem que estar com cuidado 24 horas por dia por uma equipe multidisciplinar e que essas sim conseguem, naquele momento, fazer o atendimento adequado. Além de tudo, esse hospital recebe muitos pacientes que são drogados, que estão aí no seu dia a dia jogado na cidade, internado judicialmente, né? E que ali é feito todo o atendimento e o cuidado, né? Para que esses pacientes não voltem para a rua para cometer delitos, né? Que a gente sabe que muitos drogados acabam cometendo os delitos exatamente por não ter aí um lugar que consiga tratá-lo da maneira correta. Então, peço aqui aos senhores que estão aqui, a cada um, tá, de avaliar a importância desse hospital para toda a região sul-catarinense e dizer que cada um de nós é responsável, sim, por esse hospital. Que cada um de nós temos que fazer a nossa parte e lutar para que ele continue aberto. Se tem que melhorar a gestão, vamos avaliar. Agora, não podemos deixar fechar o hospital simplesmente porque não gosto de A ou não gosto de B. Então, senhores, vamos junto aqui, cada um de nós, tentar convencer o próprio prefeito, convencer o governo do estado, que esse hospital é importante sim para Criciúma, é importante para a nossa região, porque não podemos deixar esses pacientes ao relento. Muito obrigado. Marcelo, 1 minuto e 40 para as suas considerações finais. Então, a fala... Assim. Vou pegar a fala do Kleber e a doutora aí, para que os senhores realmente pensem com um carinho ali em questão, não em si de a empresa em si, ou A ou B, se gosta ou não, mas em si dos assim, os pacientes que hoje estão lá, funcionário que hoje também trabalha lá em questão disso daí. E para que a gente trabalhe junto para que não chegue ao ponto de fechar a casa de saúde de tão importância que a casa hoje tem aí, que a gente atende mais de 42 municípios aí. Então, peço que os senhores pensem em questão disso daí. E da fala, acho que é isso daí. Obrigado mais uma vez, Júlio, a todos que concederam esse espaço aí para a gente colocar realmente a situação que a Casa de Saúde está. Então, acho que é isso daí, então. Mais uma vez, obrigado, Júlio. E a todos. Algum vereador quer ceder seu tempo e fazer alguma pergunta, algum questionamento? Bom,
Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e dizer que a Câmara de Vereadores do Criciúma sempre esteve ao lado da Casa de Saúde do Rio Maina. Os vereadores como eu, que estiveram na legislatura anterior, sempre batalharam pela Casa de Saúde do Rio Maina. Só para te dizer que o desafio não é dos vereadores, os vereadores são o porta-voz político que vai buscar, junto aos deputados, a Secretaria de Saúde do Estado, inclusive, por intermédio dos vereadores, já foi agendada uma visita ao secretário de Saúde do Estado de Santa Catarina, dia 4 de maio, às 14 horas, a qual eu já convido todos os vereadores, através do deputado Cleito Salvaro, e dizer que o maior desafio na questão da gestão pública é a administração da Casa de Saúde do Rio Maina. Agora, o que os vereadores podem fazer, já que os vereadores não têm orçamento, os vereadores não trabalham com recurso, e se fosse por vontade dos vereadores, esse problema já estaria resolvido, porque, inclusive, hoje pela manhã, nós estivemos junto com o prefeito municipal e, novamente, através do vereador Paulo Ferrarese, foi levantada a questão da Casa de Saúde do Rio Maina. E, com certeza, hoje, os vereadores deram a maior demonstração de que estão lutando e estão junto com a Casa de Saúde do Rio Maina, a partir do momento que abdicaram do seu tempo para passar o tempo para a Casa de Saúde do Rio Maina. Então, a Casa de Saúde do Rio Maina pode contar conosco, que nós estamos juntos. Nós vamos batalhar politicamente para que isso não venha a ocorrer, pelos empregos, pelas pessoas que estão lá e pelas pessoas que ainda poderão estar lá. Então, assim, eu agradeço a vocês e vou suspender a sessão por 2 minutos para que nós possamos despedir dos nossos convidados.
Reabertos os trabalhos, vamos dar continuidade ao horário político. Com a palavra, o vereador Daniel Freitas, ausente. Com a palavra, o vereador Miri D'Agostini. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos. Não. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha, especialmente o tenente Coronel Fraga, ao Paiol, nosso representante dos bairros de Criciúma. E uma saudação especial hoje, vem essa tribuna para saudar o bispo Dom Jacinto e o padre Antônio Vander pela inauguração do santuário que tanto um compromisso daquela região e se tornou-se realidade. Que lá podemos celebrar, vereadores, a paz, a alegria, a emoção, a serenidade, a paixão, a vida, onde as pessoas nesse momento tão difícil que vivem as comunidades, com muitos assassinatos, muitas situações de roubo, e ali está celebrando a paz, a alegria, e dessa forma eu venho aqui para poder encaminhar esta casa a partir de amanhã, uma moção também de aplauso de minha e do vereador Tita, que possamos acompanhar cada um de vocês. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Paulo Ferrarese. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes, em especial ao coronel Fraga, a todos que nos acompanham. Senhor presidente, a minha questão de ordem para solicitar, para colocar na pauta de hoje, já que passou por todas as comissões, o PL 016/2017. A inclusão na pauta está em votação. Os contrários se manifestam, favorável permanece como estão. Questão de ordem cedida ao líder de governo, vereador Pastor Jair. Senhor presidente, demais vereadores, só para pedir dispensa dos pareceres do projeto de lei número 026/2017, a respeito da reposição, né? Está em votação a dispensa de pareceres. Os favoráveis se manifestem, os contrários se manifestem, favoráveis permaneçam como estão. Senhor presidente, incluir na pauta. Está em votação a inclusão na pauta. Os contrários se manifestam, favoráveis permaneçam como estão. Questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima. Tem hora que esquece. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar o coronel, o público que nos acompanha também nessa noite. Gostaria que fosse incluído também, senhor presidente, o PL número 18/2017, de autoria desse vereador, já que passou em todas as comissões, gostaria que fosse incluída na ordem do dia de hoje. Está em votação a inclusão na ordem do dia. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Será incluído na pauta. Dando continuidade ao horário político, o pastor Jair Alexandre cedeu seu tempo, Júlio Colombo declina do seu tempo, doutor Alisson Pires cede seu tempo ao vereador Júlio Kaminski, vereador Dailton Feuser cedeu seu tempo, Giovana Zanetti, Vossa Excelência dispõe de 2 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Camila, as pessoas que nos assistem. Eu gostaria de mencionar aqui, ontem aconteceu aqui em Criciúma, no Parque das Nações, a Maratoninha da Caixa, que envolveu 1.496 estudantes. Foi a maior participação de todo o Brasil, foi Criciúma, foi recorde, junto com os municípios vizinhos. Mas o nosso município teve mais cerca de 1.400 crianças envolvidas. E, sabendo da questão do esporte e o que traz de benefício para a educação, é que fiz uma indicação há algum tempo, a número 390 de 2017, também pedindo ao governo
que fizesse os jogos entre as escolas municipais, entre as escolas da rede municipal. E tive a oportunidade, então, de conversar com o Sandro, da Fundação Municipal de Esportes, e também com a secretária de Educação, a Roseli De Luca. E nós, então, foi aceita a ideia de que o município possa fazer, então, os jogos entre as escolas municipais. Então, eu agradeço de antemão o envolvimento do executivo, envolvimento do governo, para que no próximo semestre, no segundo semestre, aconteçam os jogos. A gente vai buscar parcerias também de outras entidades para que isso aconteça. A gente sabe da questão financeira do município para poder acontecer isso. Nós não vamos receber os jogos aqui em Criciúma, não vamos sediar jogos por conta da economia e do gasto. Então, nós vamos fazer, então, quem sabe, na rede municipal a gente descobre talentos entre as crianças do nosso município. Agradeço, então. Obrigada. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos. 3 minutos e meio. Excelentíssimo senhor presidente, seu nome cumprimento todos os membros da mesa, vereadores, vereadoras. Quero cumprimentar também o tenente-coronel presente aqui, Fraga, o soldado também, na realidade, o Beto, que está presente, o ABC, o Paiol, enfim, todos que nos ouvem via rede social. Na realidade, senhor presidente, eu tenho que conversar aqui 2 situações. Primeiro, uma nota triste. Nós tivemos há uns dias atrás falando sobre o apoio do ambulatório de feridas. Não é verdade? Esse final de semana eu recebi uma ligação dizendo que uma pessoa faleceu e estava tendo dificuldade no tratamento por falta de material. Pessoa diabética que não estava tratando a ferida efetivamente e certamente isso pode ter potencializado a situação e agravado e acabou entrando em óbito. Então isso para mim é uma notícia muito triste. E reitero o pedido que já fiz anteriormente. Converse com seus deputados. Conversem. Peçam para que os deputados sensibilizem, liberem verbas, efetivamente, para aquela casa que está realmente precisando de ajuda. Gente, nós estamos falando de vidas. Vidas. Segundo o senhor presidente, em relação à presença hoje aqui do hospital no Rio Moina, eu gostaria, até conversei ali fora, fiz 2 questionamentos. Primeiro é com relação a o que recebe hoje e o que recebia no passado. No passado recebia pelo teto e hoje recebe pela produção efetivamente. Importante isso. Segundo questionamento que eu fiz é se hoje dispõe de todas as certidões negativas. Não possui hoje. Estão se encaminhando para resolver 100%, segundo informação, mas hoje não possui. Não é verdade? É isso aí, Então, outra questão. Nossa conversa hoje, efetivamente realizada na prefeitura, com o prefeito, nós tivemos algumas posições em relação ao hospital, e hoje a gente deve pensar bem em relação à gestão e uma outra em relação aos próprios pacientes. São 2 coisas que a gente precisa levar em consideração e ter um cuidado muito grande. Muito grande. Se a gestão não é adequada, se a gestão não faz o que tem que fazer, não cumpre o seu verdadeiro papel, ora, que a justiça nomeie um amicus curiae. Aquele responsável, aquele que vai representar a justiça lá dentro e acompanhando todos os trabalhos. O que nós precisamos, na realidade, é cumprir uma portaria, a portaria 3090, que o meu tempo é curto, mas a portaria 3090, ela estabelece a criação de serviços residenciais terapêuticos, exatamente no sentido de atender essas pessoas que sofrem de saúde mental. Agora, para isso, senhoras e senhores, há necessidade de um tempo de transição. Nós precisamos dar essa oportunidade durante o período que se viabilize aquilo que a própria portaria estabelece. Por que não? Então, nós precisamos, sim, temos nosso papel, e nós colocamos exatamente nesses termos hoje para o prefeito, justificando que nós precisamos criar essa transação e cumprir aquilo que a portaria 3090 estabelece. É dar condições para que a assistência, o atendimento pode ser feito no tempo oportuno. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Moacir da Jores cedeu seu tempo. Vereador Ademir Honorato cedeu seu tempo. Vereador Antônio Manuel declina. Vereador Paulo Ferrarese cedeu seu tempo. Vereador Tita Belloli, Vossa Excelência dispõe de 2 minutos e 30. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, só queria contribuir, né, com o vereador Júlio Kamiski. Até tive pegando algumas informações, o vereador Zairo também, né, me procurou, preocupado com essa situação, o vereador Paulo Ferrarese, e outros vereadores também em relação ao ambulatório de feridas. E me parece que existe, né, um contrato firmado entre a universidade e a Prefeitura Municipal de Criciúma. E parece, eu não tenho essa informação ainda, mas eu vou tomar a liberdade aqui de autorização dos demais vereadores e marcar uma reunião com a secretária de Saúde, com a Fran, para a gente discutir e ver realmente a veracidade desses assuntos. Que parece que existe um recurso que já vem do governo federal para o ambulatório de feridas. Então nós precisamos checar isso, né? Não temos essa informação ainda, mas então eu vou marcar essa reunião juntamente com a secretária para a gente ir a fundo esse assunto, né? Porque isso é uma situação preocupante. Nós precisamos que seja resolvido esse problema de ambulatório de feridas e a gente vai contar com o apoio de todos os vereadores para resolver esse problema. Pegando a palavra também do vereador Miri, né? Parabenizando também a todos aqueles que fizeram aquele santuário. Quem não foi lá, que não teve oportunidade de ir ainda, que vá, que é uma coisa muito positiva mesmo. A gente sente uma fé enorme, né, quando a gente vai lá e percebe que foi feito com a ajuda do povo. Não teve dinheiro político naquela obra, nem R$1. Todas as doações foram feitas dos fiéis, das pessoas, né, que ajudaram com um pouco mais, outros ajudaram com um pouco menos, mas todos ajudaram a construir aquele santuário. E parabenizando, né, ao Dom Jacinto, que foi o idealizador daquele projeto, mas, como diz ele, o braço direito, a mão esquerda, tudo foi o Padre Vander, né, que fez tudo aquilo, né, juntamente com o Siquela, que era o tesoureiro. Então, os três que eram o cabeça daquela obra. Então, parabenizo mais uma vez a todos e, com certeza, quem tiver a oportunidade, que vá visitar, que vá fazer bem para a sua vida. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Camila do Nascimento. Declina do seu tempo. Com a palavra, o vereador Salésio Lima. Declina do seu tempo. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, mesa, colegas vereadores e vereadoras, ao público que nos assiste, tanto pessoalmente quanto pelas redes sociais. Gostaria de destacar algumas presenças do 9º Batalhão, do soldado Simeone, do Tenente Coronel Fraga, e, em nome de todos, o presidente da Associação dos Moradores da Mina Brasil, o Ayrton, que se faz presente. Na ordem do dia de hoje, nós votaremos uma lei deste vereador em relação ao Programa Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento Agropecuário, o aperfeiçoamento dessa lei. Então, acredito que seja pertinente falar um pouquinho sobre a agricultura de Criciúma. Nós que, já explicitei aqui, fomos votados pelas famílias do Norte, né, na agricultura do Norte. E temos esse compromisso com a agricultura de todo o município. São 860 famílias, praticamente 10 a 12 mil pessoas que sobrevivem da agricultura em Criciúma. Eu trouxe, então, informações a partir da gerência de agricultura, que hoje é comandada pelo engenheiro Fernando, pelo operacional Tinelli, para conhecimento e também para que haja essa sinergia dessa Casa Legislativa com a gerência da agricultura. Ela funciona hoje lá no centro de eventos, inclusive ela é a administradora do centro de eventos, uma função não muito adequada a esse segmento, e ela tem apenas 8 funcionários, para atender praticamente 12 mil hectares de área cultivada ou utilizada nessa atividade em Criciúma. Então, a gerência, ela atende os agricultores e também aos proprietários de imóveis rurais. Ela faz, em primeiro lugar, o atendimento às solicitações de máquinas agrícolas e pesadas.
Em 2016, para os senhores terem uma ideia, foram quase 800 horas de prestação de serviço, mais de 195 atendimentos. Questiona-se, senhor presidente, o acúmulo de recursos dessa prestação de serviço e para onde foi parar esse dinheiro. Em segundo momento, a Gerência da Agricultura ela faz a emissão de bloco de notas de produtor rural. Isso é responsável por um total, em 2016, de mais de 26 milhões de faturamento da agricultura em Criciúma e retorno ao município. Nós estamos discutindo, vereador Ademir, que a gente calcule mais ou menos cada região quanto contribui ao município para a gente poder reivindicar com mais força as soluções básicas que a região agrícola está pedindo ao poder público municipal. Então, a quantidade de famílias é expressiva, a quantidade de pessoas que sobrevivem da agricultura é expressiva, por isso é essa atenção que nós devemos dar. Ela tem hoje em torno de 32 máquinas e o projeto de lei que estamos trazendo hoje a essa casa versa sobre a reparação, o bom uso desses equipamentos. E vamos discutir então durante a ordem do dia. Muito obrigado. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Indicação número 422/17. Autoria, vereador Aéreo Casagrande. Assunto, patrulhamento e revestimento com material adequado na rua Altamiro Guimarães, especificamente no trecho compreendido entre as ruas Santa Bárbara e Almirante Tamandaré, bairro Santa Bárbara. Indicação número 423/17, autoria vereador Aéreo Casagrande. Assunto, limpeza do terreno e a manutenção dos aparelhos da academia ao ar livre da Praça Santa Bárbara, bairro Santa Bárbara. Requerimento número 096/17, autoria vereador Ademir Honorato. Assunto, pedido de informações ao senhor prefeito municipal acerca do custo mensal de janeiro a março de 2017 das secretarias, autarquias, Procuradoria Geral, PROCON, fundações e a FASC. Custo específico de cada pasta. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, presidente, aos colegas da mesa, às vereadoras, vereadores, ao público aqui presente, certo? Ao presidente, nosso presidente da OABC, Paiol, nosso amigo de sempre na luta de todas as comunidades, as associações de moradores, ao tenente Coronel Fraga, ao Simeone, que está aí acompanhando ele, e aos funcionários e dirigentes da Casa de Rio que tiveram aqui agora há pouco. Esse requerimento faz parte de uma série de requerimentos que a gente está pedindo para essa casa, como já venho falando, para a gente ter um conhecimento, saber um pouco melhor. A máquina pública, a gente sabe, nós todos sabemos que ela tem que enxugar um pouco, ela tem que ter um melhoramento, certo? Ela tem que ser mais eficiente, mais específica, E em tempos ruins, difíceis como esses que estamos passando, então nós temos que fazer uma força-tarefa, Então temos que nos superar. E eu sempre tenho uma coisa dentro de mim que diz assim, a política ela está mudando muito. Eu acredito que ela vai mudar e para melhor. Dentro de poucos anos nós vamos ter muitos resultados, senhor presidente, aqui na região, no nosso estado, no país afora. É o sentimento da população, a gente que vem da rua, vem das comunidades, tá ser mais próximo dessas pessoas, a gente sente, é o que eles pedem. Vamos lá, vamos ser um pouco mais justos. Vamos usar aquele nivelamento, não é aquele nivelamento por baixo, vamos ter que estar junto, todo mundo no mesmo nível. Vereador, atenha-se ao requerimento. Certo. Então, nesse ponto, por isso que a gente pede para que venham esses números para realmente nós enxugarmos. Tá bom, presidente? Muito obrigado, já estava terminando mesmo. Um abraço a todos. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Próxima vez eu vou...
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público. Não, eu só subo a tribuna, vereadora Ademir, parabenizo o seu pedido de informação, mas eu gostaria que Vossa Excelência pudesse incluir janeiro, fevereiro e março também de 2016. Por quê? Eu fiz um requerimento para a FASC e a resposta foi o seguinte: nós não damos informação porque nós não somos obrigados a dar informação. Então eu queria comparar o vosso requerimento, mas que fosse incluído também os primeiros meses de 2016. Obrigado, senhor presidente. Será atendido de pleno. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Tita Belloli. Senhor presidente, acabei de falar com a Fran, ela está nos assistindo, por sinal, estava assistindo a sessão da Câmara, viu o seu pronunciamento, Júlio, a nossa fala na tribuna, e já deixou uma data aqui para a gente marcar essa reunião, que pode ser sexta-feira às 15 horas. Se não for quinta-feira, pode ser terça-feira, qualquer horário que a gente determinar, sobre o ambulatório de feridas. Então, pode ser sexta-feira? Então, fica todos os vereadores convidados, então, sexta-feira, às 15 horas, lá no Sereste, ok? Reunião com a Fran, que está nos assistindo aqui pelo Facebook. Obrigado. Obrigado à secretária de Saúde pela audiência. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio Kaminski. Somente para aproveitar a presença do tenente-coronel, hoje de manhã teve uma reunião na SIC, né, às 8 horas da manhã, onde foi dado posse ao mandato atual do GGIM. Então, eu gostaria de registrar que, né, a partir dessa data, a posse foi realizada numa reunião com todos os representantes, né? O vereador que participa titular é o Zairo, né? E o suplente sou eu. Então, só gostaria de registrar, até inclusive por conta da presença do tenente-coronel. Não, só registrar que essa casa não recebeu, não tem o conhecimento do convite dessa posse, mas desde já agradeço aí a nova diretoria empossada. Requerimento número 097/17. Autoria, vereadora Alisson Pires. Assunto, pedir informações ao senhor prefeito municipal acerca do sistema Fly Saúde, perda de informações e sistema fora do ar. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Dr. Alisson. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste aqui pessoalmente, em especial ao tenente-coronel Fraga, a dona Eva da Rosa, ali de Santa Bárbara, o Paiol, que ali estava também, e os que nos assistem em casa através das mídias sociais. O objetivo desse requerimento, senhor presidente e demais colegas vereadores, é um pedido de informações não só ao senhor prefeito, mas também à empresa que gerencia esse sistema. Esse sistema é de suma importância, uma informatização do sistema, melhor dizendo, porque ele unifica toda a informação referente aos atendimentos, tanto na saúde pública básica, quanto nos 24 horas, que ainda não está informatizado. E o que tem se visto falar, através dos colegas e funcionários também dessas unidades, é que há algum tempo esse sistema está dando problemas. Que tipo de problemas? Fora do ar. Pior que isso, perdendo as informações, ou seja, o prontuário do paciente está se perdendo, porque tudo fica armazenado naquele sistema, e essas informações estão sendo perdidas. Isso é muito grave. Além de inviabilizar o atendimento, além de alterar a dinâmica dos atendimentos, grave porque perde uma informação legal, que são as informações do paciente. Sabemos que o contrato com a empresa atual, a Beta Sistema, já se expirou, foi aberta uma licitação nova, na quinta-feira, onde se inscreveram 4 empresas para fazer um novo contrato com uma nova empresa, onde vai ser analisado se as empresas preenchem
o pré-requisito que foi colocado no edital. Não estou aqui questionando a questão das limitações técnicas do sistema atual. Estou questionando o porquê das informações perdidas, o porquê de tanto tempo do sistema fora do ar. Isso está inviabilizando os agendamentos das especialidades, inviabilizando a dinâmica do atendimento. Eu gostaria que os senhores vereadores me ajudassem na aprovação desse requerimento e, desde já, agradeço. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 098/17, autoria vereador Miri D'Agostin. Assunto: pedir informação ao senhor prefeito municipal acerca do não início da pavimentação da rua Irene Dal Ponte Milioli, bairro Jardim Maristela. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Miri D'Agostin. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadora, público que nos acompanha, esse requerimento se faz necessário que no mandato passado foi feita várias audiências com o pessoal da Celesc aqui, esteve e foi uma medida compensatória onde passa a rede de alta tensão. E na oportunidade foi definido que a Celesc repassaria os recursos para o município para asfaltar aquela rua. E até o meu momento não foi executado, por isso se faz necessário esse requerimento. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 424/17. Autoria vereador Miri D'Agostin. Assunto: sinalização horizontal da rodovia Leonardo Bialek em toda a sua extensão, bairro Argentina. Requerimento número 099/17, autoria vereador Júlio Kaminski. Assunto: pedir informações ao senhor prefeito municipal acerca da colocação de monolito em homenagem à Igreja Catedral São José na Praça do Congresso, pelo fato desta ter dado o nome Praça do Congresso em razão do 71º aniversário do Congresso Eucarístico, havido em 1946. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Demais membros dessa casa, eu faço isso por requerimento porque no passado, em 2015, já havia sido tratado desse assunto e de lá para cá não houve qualquer manifestação. Então, exatamente por essa razão que eu faço através do requerimento, viu, vereadora? E você sabe. O que aconteceu que naquela ocasião, em 1946, teve um congresso eucarístico nacional em Criciúma, né? Motivo que o vereador Dajori deseja falar alguma coisa, vereador? Não. É que a prefeitura de Criciúma, ela fez um aterro naquele momento exatamente por conta do evento, né? E então, exatamente por conta desse evento, acabou sinalizando o registro de Praça de Congresso. E isso comemora esse ano 71 aniversários, né? 71º aniversário do Congresso. Então, por conta disso e por conta de um pedido já realizado no passado, eu gostaria de saber, através da Prefeitura, quais são os procedimentos em relação a essa instalação do monólito, né, desse monólito junto à Praça do Congresso. Em função disso, eu gostaria de pedir a aprovação de todos os vereadores para que a gente desse o encaminhamento devido. Ok, muito obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está a votação. Os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 425/17, autoria vereador Júlio Kaminski. Assunto: pintura da faixa de pedestre de frente à barbearia Vitor, bem como reparo na sinalização da rua João Pessoa, bairro Vera Cruz. Requerimento número 100/17, autoria vereador Paulo Ferrarese. Assunto: pedir informações ao senhor prefeito municipal
acerca da existência de previsão ou estudo no cronograma da Prefeitura Municipal de Criciúma para a pavimentação da rua Rosita Fister, bairro Jardim Angélica. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários, se manifestam favorável, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 426/17, autoria vereador Paulo Ferrarese. Assunto: patrulhamento e colocação do material adequado na rua Paulina Feliciana Genuíno, bairro Mina União. Indicação número 427/17, autoria vereador Júlio Kaminski. Assunto: reparos na rua Tomé de Souza, bairro Michel. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Eu gostaria de convidar todos os vereadores, na quinta-feira dessa semana, dia 27, às 14 horas, nós estaremos fazendo uma visita ao Instituto Federal de Santa Catarina e às 15h30, visita ao SES. Então, eu convido a todos os vereadores, se quiserem participar, juntamente com a mesa diretora, estaremos fazendo uma visita de cortesia a esses locais. Cortesia e conhecimento. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 018/17, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que revoga a lei municipal número 3.421, de 2 de junho de 1997. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 06/17, de autoria da vereadora Camila Nascimento, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de combustível informarem ao consumidor se a gasolina comercializada é formulada ou refinada. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, acompanhando o parecer da assessora jurídica, e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra, a autora do projeto, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, presidente, membros da mesa, vereadores, vereadora Giovana, público que nos assiste e pelas redes sociais que nos acompanham. Na verdade, o projeto ele dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de combustíveis de informarem que tipo de gasolina está sendo comercializada. Nós sabemos que hoje há dois tipos de gasolinas que elas são autorizadas pela Agência Nacional de Petróleo a serem comercializadas. Existe a gasolina refinada, que é aquela completamente isenta de substâncias nocivas contidas no petróleo cru. E existe a gasolina formulada, aquela composta de resíduos da destilação dos petroquímicos e adicionadas de solvente.
Então, hoje a gente abastece um carro no posto e a gente não sabe, na verdade, qual tipo de gasolina nós estamos abastecendo o nosso carro. Então, o projeto vem em encontro disso, informar, né, a transparência ao consumidor, de ele ter o direito de saber a procedência e a qualidade da gasolina que ele está colocando no carro. Então, os postos, a partir do momento que o prefeito sancionar a lei, vão ter que informar que tipo de gasolina está sendo comercializada. Na verdade, a diferença está aqui na composição da gasolina. Na verdade, o projeto não entrou a fundo para saber a questão dos valores, né, e se há diferença na comercialização. O projeto, na verdade, ele só quer salientar a transparência para o consumidor e dizer qual tipo de gasolina e qual qualidade ele está colocando no carro. Então, eu peço aos nobres vereadores a colaboração para que esse projeto seja aprovado. Muito obrigada e boa noite. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 009/17, de autoria do vereador Zairo Casagrande, que dá nova redação ao parágrafo único do artigo 4º da lei número 5.438, de 21 de dezembro de 2009, modificada pela lei número 6.513, de 1º de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Programa Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento Agropecuário, chamado PROMIDA. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, acompanhando o parecer da assessoria jurídica, e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra o autor, vereador Zairo Casagrande, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Vamos lá, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que ainda nos assiste. Na verdade, nós, o ano passado, terminamos a nossa missão profissional e que parte dela se resumia a cuidar do agronegócio em 41 municípios aqui no sul de Santa Catarina. Então, de certa maneira, a gente adquiriu algum conhecimento a respeito da problemática, né, do agronegócio. E essa problemática também se dá no nosso município. A partir de sugestão da Gerência da Agricultura, nós verificamos uma questão que parece ser simples, parece ser pequena, mas é de grave importância para o Departamento de Agricultura. O nosso departamento ele possui 32 equipamentos que servem a esse público, a essas 860 famílias. E, por lei municipal, esses equipamentos, quando estragam, só poderiam circular, só poderiam ser reparados aqui na REC. Os senhores sabem muito bem há quantos anos a nossa cidade não tem uma revenda, por exemplo, de tratores, uma New Holland, de uma Massey Ferguson, de uma Agrale, de uma John Deere. Quer dizer, esse conhecimento, essa experiência em nossa região é praticamente inexistente. Ora, a reparação, o conserto desses equipamentos, normalmente é feito de forma improvisada, são orçamentos muito caros e que deixam nossas máquinas muitas vezes até 2 meses parados, vereador Mirim. Então nós levamos muito tempo para fazer pequenos consertos porque não podemos circular naqueles municípios que têm grande experiência, como Turvo, como Araranguá, como Meleiro, como o Braço do Norte. Então esta lei visa autorizar o município de Criciúma a transitar com todos esses equipamentos de Passo de Torres até Florianópolis, buscando um orçamento mais adequado, assistência técnica inteligente e especializada para cada equipamento,
possibilitando assim economia ao erário do município. Então, é a nossa pequena contribuição a essas 860 famílias que tanto agregam e tanto geram de desenvolvimento econômico ao nosso município. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 016/17, de autoria do vereador Paulo Ferrarese, que denomina a rua Arnaldo Raul Garcia. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 018/17, da autoria do vereador Salésio Lima, que denomina Rua Otávio Liberato Vieira. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 026/017, de autoria da mesa diretora, que determina o índice de revisão e reajuste para os servidores públicos da Câmara Municipal de Criciúma e da outras providências, conforme pedido do secretário da mesa e líder de governo, vereador Jair Alexandre, foram dispensados pareceres incluídos na pauta da ordem do dia desta sessão. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado, 14 votos favoráveis e 1 contra. Ordem do dia da próxima sessão, PL 007 e PL 008/17. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 25 do corrente, amanhã, no horário regimental. Boa tarde a todos.